Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma nova Talks com o Sem Sol. O tema de hoje é muito interessante, é a preparação para um relacionamento, sim ou não? O meu nome é Margarida Castro e sou mediadora familiar, faço mentoria para casais e nestas Talks aqui às quintas-feiras tenho este propósito de podermos realmente falar, discutir sobre esta questão que também é tão querida e que também, de alguma forma, mexe com todos nós, que são os nossos relacionamentos, não é? Com a nossa cara metade ou com um futuro ou uma futura cara metade. E, por essa razão, eu acho que é muito importante que possamos ter esse espaço de conversa, de tirar dúvidas, de aprofundar, de podermos investigar juntos, toda esta temática. E, por essa razão, acho que é mesmo importante e decidi avançar com esta rubrica aqui nas Talks. Então, hoje vamos falar da questão preparação para um relacionamento, sim ou não. E eu começo por fazer um enquadramento naquilo que... Uma recordação apenas, acho que todos nós sabemos disso, não é? Que os relacionamentos têm vindo a sofrer, têm vindo a passar por diversas transformações ao longo das décadas e até dos séculos, não é? Cada vez são de formas diferentes, cada vez passam também por desafios diferentes, passam por determinados tipos de sociedades, tipos de culturas, e portanto hoje vamos falar aqui um pouco só disso, mas também focarmos aqui naquilo que nos é mais próximo, que é a nossa realidade, diríamos assim, portuguesa, que é aquela que nos toca mais no momento, apesar de que as coisas hoje em dia começam cada vez mais a ser transversais, não é? Obviamente que há culturas muito específicas, até tradições religiosas e espirituais também muito específicas, que influenciam muitas das vezes as relações, mas na realidade tudo pode ser simplificado, pode ser mesmo cada vez mais simplificado, porque na realidade tudo se baseia no amor, não é? E o amor é, por assim dizer, a lei principal, a lei sobre todas as outras leis, e quando há amor acho que tudo é mais fácil e possível de ser, de alguma forma, ultrapassado, não é? Então, a minha reflexão aqui tem sido a de alguma maneira, e daquilo que eu tenho observado na minha prática, também com a minha experiência, com a troca de conversas com outras pessoas, com também outros especialistas na área, aquilo que começa a ser um pouco a tónica, a direção, é de que, eventualmente, uma preparação para um relacionamento seja algo a considerar, a pôr em cima da mesa. Porquê? Porque hoje em dia nós temos, pelo menos podemos observar, não é, que existem muito mais divórcios, separações, rupturas, discussões, conflitos e muitas vezes tem principalmente a ver com o facto das pessoas acabarem por também faltarem as estratégias de comunicação, a pessoa não sabe expressar-se, etc. Mas às vezes também tem a ver com o simples facto de não haver tempo para se conhecerem. Isto também no dia-a-dia, não é? Hoje é tudo tão rápido, tão acelerado, que até na questão da gestão do tempo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, o tempo emocional não é uma coisa que nós consideremos muito, não é? Nós olhamos para a agenda, vamos encaixando tudo aquilo que existe, mas o tempo emocional de adaptação, de sentir, de dar tempo a processar informação e processar sentimentos e emoções, às vezes não damos tempo, não é? E é tudo a correr. Então, o que é um facto é que, hoje também quero falar aqui um pouco disto, da questão por um lado, da diferença do masculino e do feminino, pronto, vou falar assim em termos gerais daquilo que são estes géneros, e da abordagem que nós também temos, obviamente, o feminino e o masculino dentro de nós, não é? E, portanto, a nossa abordagem, muitas das vezes, também dentro dos relacionamentos, a forma como nós utilizamos a nossa energia masculina ou feminina também influencia muito na dança do relacionamento, porque se uma energia masculina dança com uma energia masculina, e aqui não estou a referir-me se são homens ou mulheres, estou a dizer a energia que dentro utilizamos, às vezes é mais difícil de gerir do que se a dança é feita, obviamente, entre o masculino e o feminino, que são mais complementos. Pronto, eu acho que aqui são reflexões interessantes para ponderarmos, porque na realidade também muito o que acontece é que nós não nos conhecemos, não é? Na nossa própria energia,
masculina, feminina, enfim. Então, a questão que me se levantou um pouco e que tenho vindo a refletir bastante sobre esta questão é dos eventuais benefícios de existir uma preparação para um relacionamento. Porque o que acontece muitas das vezes é que nós, quando encontramos alguém, não é? Dizemos que a vida acontece, não aconteceu, encontrei, cruzei. Normalmente as coisas vão acontecendo pela sucessão de acontecimentos, não é? E que vão levando a que as coisas aconteçam. Claro que há pessoas que demoram mais tempo para se deixar conhecer ou para conhecer o outro, há pessoas que são mais impetuosas e se calhar envolvem-se mais rapidamente, pois tudo depende, não é? Aquilo que está cientificamente comprovado é que as razões, muitas das vezes, pelas quais os casais se separam, e agora estamos a falar até de divórcio e pessoas que estiveram juntas muitos anos, tem a ver muitas das vezes, às vezes, porque, por exemplo, não se conhecem efetivamente, não sabiam quais eram os sonhos, quais eram os projetos de vida do outro, quais são, se calhar, até os seus grandes medos. Hoje em dia, por exemplo, para vocês terem uma ideia, que em média, nos Estados Unidos, um casal conversa 35 minutos por semana. E muitas das vezes as conversas são, se já ligaste para o eletricista, não é? Portanto, esta falta de convivência dos momentos a dois, de conhecer o outro, faz com que as pessoas depois acabem por mecanizar muito a relação, não é? Então, a questão de conhecer o outro, dar tempo, vai ajudar, e já vamos ver aqui como é que pode ajudar realmente a prevenir algumas questões. Bom, primeiro começa até por, cientificamente, não é? Quando existe o encontro com alguém que realmente nos chama a atenção, a nível biológico, no cérebro, começam a ser libertadas todas as nossas hormonas e, portanto, não somos capazes, muitas das vezes, de controlar essas emoções. É algo que realmente, de repente, nos coloca num estado emocional muito também receptivo à relação, não é? Muito entusiasmado, e isso, quando vamos apaixonando-nos assim por alguém, é algo que vai perpetuar-se durante 1 ano, 2 anos, é novidade, não é? E esse sentido de aventura e tudo mais desperta a adrenalina, desperta uma série de outras substâncias que, a nível, inclusive, bioquímico, fazem com que nós tenhamos esse entusiasmo, essa vontade. Normalmente, o que acontece é que isso vai se esmorecendo ao final de 2 anos, e mais ou menos ali pelos 2 anos, 2 anos e meio, isso já não está presente, então começamos a ter uma visão, diríamos assim, mais real da situação. Porque o que acontece é que essas hormonas vão nos ajudar a ver as coisas boas, nós vamos ver aquilo que o outro tem de bom, aquilo que o outro nos desperta em nós como positivo. Vamos ter mais dificuldades em ver coisas que se calhar já lá estavam, mas que não eram tão positivas. Por isso a maior parte das relações termina, muitas delas, quando tem que terminar, entre os 2 anos e meio e os 5 anos. Porquê? Porque acabou aquela fase do enamoramento, chamemos-lhe, ou da corte, e depois o casal começa realmente a conhecer-se, não é? Começa a ver os tais defeitos, começa a perceber que, entre aspas, está ali com uma pessoa que não era bem aquilo que pensávamos, não é? Então, e pensamos às vezes que a outra pessoa está-nos a enganar, que ela enganou-nos, que ela afinal era outra coisa, que se revelou, e às vezes não é bem assim. Às vezes simplesmente nós estávamos naquele estado de encanto, não é? Alimentado por todas as nossas hormonas, todas as nossas emoções, e não tivemos a capacidade de observar e ver aquilo que já lá estava. Então, a questão aqui é, quando isso acontece e quando nós entramos, diríamos, a full, não é? Entramos corpo e alma na relação assim, muitas das vezes de uma forma com mais intensidade e com toda a nossa energia, com toda a nossa vida, não é? E muitas das vezes envolvendo-nos, a pessoa envolve-se sexualmente primeiro, começa a conhecer-se depois, etc. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver todo um envolvimento
e um aumento de toda essa parte emocional e bioquímica, sem considerar toda a outra parte que tem a ver com uma parte, diríamos, vamos chamar mental, mas tem a ver com a questão dos princípios, da forma que cada um pensa, em relação a diversos assuntos da vida, sei lá, por exemplo, até ter filhos, a querer onde é que vão viver, onde é que não vão viver. Há muito em relação à forma como vivem a família, ou a família de origem, em relação ao trabalho, às finanças. Existe uma série de assuntos que às vezes o casal não conversa sobre, não é? Envolve-se, vai vivendo a relação e não conversa sobre esses assuntos. Quando chega ao momento de, ok, querem avançar mais, querem aprofundar na relação, querem assumir um compromisso, muitas das vezes não falaram sobre esses assuntos. Então, às vezes até se casam, sem ter realmente falado sobre eles, ou ter percebido ou aprofundado, e durante as 24 horas, sobre 7 horas que vivem juntos, esses assuntos começam a vir ao de cima, e começa-se a perceber que realmente, se calhar, pensam de forma diferente, vivem as coisas de forma diferente, e aqui surge uma questão que é, há situações que são, diríamos assim, insolucionáveis, no sentido, por exemplo, imaginem que de repente um quer ter filhos e outro não quer ter filhos, ou seja, é uma questão num casal que não tem solução, ou seja, um vai ter que abdicar, não é? Ou então separam-se, mesmo que se amem, pronto, aqui não há muita volta a dar. Ou há questões que são solucionáveis, não é? E que às vezes podem parecer também não solucionáveis. Mas pronto, há dois tipos de questões, que essas começam a aparecer depois, normalmente. Então, se a pessoa não se deu o tempo de conhecer, se envolveu, se construiu aquela relação toda, mas não se conheceu, o mais provável é que depois vá sofrer com a situação, não é? Não quer dizer que isto seja transversal a toda a gente, mas na generalidade dos casos é um pouco o que se passa. Por isso as crises nos relacionamentos andam ali nos 2 anos e meio, nos 2 meses e meio, 3, desculpem, 2 anos e meio, 5, porque é aquela fase em que realmente acabou, diríamos assim, o brilho da festa, não é? Do enamoramento, começa-se a passar mais para o que é real, não é? E agora o casal tem que decidir, okay, como é que vou lidar com isto, não é? Começa a perceber, a conhecer o outro nas outras facetas, ver como é que o outro pensa, como é que o outro sente, então como é que vamos ajustar, pronto. Então, por isso, aqui a questão de como é que nós nos podemos preparar para um relacionamento. E então, aqui há duas questões. Uma delas também, depois, tem a ver, e agora aqui isto às vezes é um bocadinho mais dirigido às mulheres, que existe sempre aquela... isto é uma generalização e, como diz eu em inglês, não é? Bear with me, tenham paciência comigo, porque as generalizações não são mais do que generalizações, não é? Portanto, isso há sempre exceções, há sempre nuances nas situações, mas, regra geral, o que é facto é que, e as coisas também estão a mudar, mas não sei até que ponto é mesmo uma mudança real, existe muito aquela ideia, no caso da mulher, ainda muito enraizada de que eu vou ser feliz quando encontrar ou o homem que me vai fazer feliz, não é? Pronto. E às vezes também no homem também isso acontece, não tanto, principalmente na mulher. E isto, aqui um conselho, porque este canal também é um pouco, às vezes, mais dirigido ao público feminino, mas também é importante que os homens também ouçam estas coisas. E também vamos falar aqui um pouco da perspectiva masculina. Mas aqui a ideia é que se nós às vezes, para já tem a ver com quando nós não sabemos, como diz no filme da Alice no País das Maravilhas, para onde queremos ir, qualquer estrada serve, não é? Pronto. Portanto, se nós não sabemos o que é que queremos num relacionamento, entre aspas, qualquer relacionamento serve, não é? Então, esta falta, às vezes, também de claridade que nós, mulheres e homens, temos em relação àquilo que nós queremos num relacionamento, faz com que vamos vivendo de acordo com, entre aspas, com o que surja, não é? Com o que vai aparecendo ou não vai aparecendo. E, portanto, isso depois faz com que nos dê uma certa, às vezes, insatisfação, não é? Nós não estamos contentes, mas às vezes nem sequer sabemos bem porquê. E, afinal, de algum tempo é que nos damos conta, afinal, eu não queria bem isto, não é? Afinal, eu queria outra coisa. Então, a questão de saber o que é que queremos aqui faz falta. É importante nós saber bem o que é que queremos, o que é que não queremos, o que é que estamos
o que é que, por exemplo, isto aqui no desenhar, o que é que nós gostaríamos de ter numa relação, não é tanto na pessoa, como é que eu quero aquela pessoa, que aquela pessoa seja, mas é como é que eu quero viver uma relação, não é? Como é que eu me quero sentir na relação. É diferente. E aqui há duas questões. Uma é aquilo que eu não estou disposto ou disposto a abdicar, não é? Portanto, imaginem dois círculos, um círculo maior e um círculo mais pequeno. No círculo mais pequeno é aquela lista das coisas que eu não estou disposta a abdicar, que eu quero mesmo viver numa relação. E no círculo exterior estão outras coisas que eu gostaria de viver numa relação, mas que eventualmente eu estaria disposta aqui a abdicar. E claro, ao mesmo tempo também temos que fluir, não é sermos que tão taxativos e temos que aprender. O que acontece é que também não podemos agarrar a nossa lista como se fosse uma lista de compras e ir para o supermercado, não é? Pronto, e conhecer alguém e logo no primeiro encontro começar a fazer, porque às vezes acontece, não é? Há pessoas que fazem isso, começar logo ali a fazer uma série de perguntas para perceber se a pessoa se encaixa no perfil do companheiro ideal ou da companheira ideal, não é? Pronto. Não é assim. Aliás, há muitos terapeutas que dizem algo muito interessante, dizem, nós às vezes vamos para esses encontros, ou quando conhecemos alguém, estamos sempre à espera de sentir a chama, não é? Aquele magnetismo, aquela química, não é? E digam-me lá, eu não sei, digam-me lá vocês, já agora, se estão à espera sempre, quando vão para um relacionamento ou quando conhecem alguém, decidem se sim ou não, logo ao princípio, por sentir aquela química, ou aquela chama, ou aquele magnetismo. Porque é algo muito, muito interessante a ter em conta. Porque às vezes existe esta questão desta ideia, não é? De que os relacionamentos têm que se sentir esta química logo. A questão é nós possamos dar tempo, não é? Porque há pessoas, por exemplo, e muitos dos relacionamentos que são até têm bastante sucesso, as pessoas até eram, eventualmente, às vezes até amigos de infância ou amigos na adolescência, nunca tiveram nada a não ser a amizade, às vezes até se casam, separam-se e depois voltam-se a encontrar, casam-se com outras pessoas, não é? Voltam-se a encontrar mais tarde e de repente começa essa química, ou esse sentimento mais especial começa a surgir nessa altura. Portanto, aqui depende um bocadinho. Isto para dizer o quê? Que não é fundamental que essa química se sinta logo ao princípio. Muitas das vezes até é considerada hoje em dia às vezes como às vezes pode ser como uma bandeira amarela ou uma bandeira vermelha, que atenção, porque isto pode nos cegar, não é? Então é bom ter isso em consideração. Então aqui a questão é como é que nós podemos, de alguma forma, preparar-nos para um relacionamento. E a resposta principal, eu diria, que tem a ver com começar por nós próprios, obviamente no nosso relacionamento connosco, compreender também, às vezes, os nossos traumas que tivemos na infância, que tivemos na adolescência, como é que foi a nossa relação com os nossos pais, se ficou resolvido ou não, se não resolver, porque muitas das vezes vamos para um relacionamento ou casamos-nos, muitas das vezes, e levamos essa bagagem inconsciente atrás, que vai influenciar a nossa relação, vai causar problemas, porque nós não éramos conscientes dela, não é? Então, fazer este trabalho sobre nós próprios, conhecer as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas inseguranças, não é? E poder também, gradualmente, à medida que vamos conhecendo a outra pessoa, além de trabalhar isto em nós, poder partilhar, é muito importante, porque isso vai fazendo com que a cumplicidade com o outro aconteça, porque a questão da confiança, o que nós queremos, principalmente, tanto o homem como a mulher, necessita de uma relação, é saber que o outro está lá para ela, não é? Independentemente daquilo que aconteça, não é? Pronto, isso, essa confiança de saber que aquele companheiro ou aquela companheira, ao longo da vida, vai estar lá para nós nos momentos de doença, ou nos momentos de aflição, ou de stress, ou porque eu perdi um emprego, e tenho alguém com quem falar em casa, não é? Ter aquela pessoa ali, isso é possível porque se construiu uma relação de confiança, não é? E essa relação de confiança é baseada, no fundo, também numa grande amizade e no respeito. Então, esta questão de
de construir a relação, de poder, de alguma forma, preparar-nos para ela, quando nós estamos solteiros ou solteiras, se pudermos fazer, é preferível. E esta preparação, lá está, passa por nós conhecermos, passa por perceber como é que queremos, o que é que necessitamos de uma relação, mas alguém dizia muito bem que um homem não vem à nossa vida para nos fazer mais feliz, ou para nos fazer feliz, vem para nos fazer mais feliz. Ou uma mulher não vem à nossa vida para nos fazer feliz, vem para nos fazer mais feliz. Portanto, nós precisamos de construir primeiro a felicidade em nós, não é? Para depois podermos partilhá-la com o outro. Se vamos fazer a nossa felicidade, de alguma forma, depender de outra pessoa, torna-se um peso muito grande, não é? E depois qualquer coisa que aconteça a outra pessoa vai-nos fazer abanar muito. Então, a ideia aqui é que nós possamos realmente, gradualmente, ir aqui preparando. Eu não sei se esta questão de nos conhecermos, de investigarmos melhor quem é que somos na relação, como é que nós nos comportamos na relação, como é que o outro sente os nossos comportamentos, as nossas ações, a nossa forma de estar, como é que nós podemos transmitir aquilo que nós sentimos, por exemplo, em relação à família, como é que o outro vive a família, como é que nós vivemos a família, sejam os pais, os sogros, os filhos, perceber que, por exemplo, se existem filhos, que futuro é que o outro deseja para os filhos e que nós desejamos para os filhos, falar sobre isso. Ou seja, há tantas conversas que se podem ter. Há um livro muito interessante que chama-se 8 Dates, é em inglês, ainda não está traduzido para português, traduzido é 8 Encontros, de John Gottman e da sua esposa Julie, e fala, portanto, há aqui ideias para 8 conversas profundas, já por assim dizer, que podem acontecer enquanto um casal está a conhecer, a preparar-se para uma relação, porque a preparação para a relação passa pelo conhecimento de uns e de outros, não é? E ao mesmo tempo também serve para que um casal que até já está junto possa ter esses encontros e conversar. Isto está feito de uma forma muito ligeira, muito interessante. Ligeira, mas profunda, ao mesmo tempo. Digo ligeira no sentido de, não é pesada, não é para ter conversas pesadas, é para ter conversas que realmente tenham algum significado e que sejam importantes. E, portanto, faz muito sentido que se possa realmente ter este pensamento, não é? De que é bom, se possível, podemos nos preparar, não é? E esta preparação tem a ver com como é que eu quero viver a relação. Eu até posso imaginar uma pessoa ideal, mas a questão aqui, não volto a repetir, não tem a ver com idealizar a pessoa, mas idealizar a relação. E depois ok, como é que eu quero sentir na relação, como é que eu quero que a relação funcione, e o pensamento a seguir, a diretriz a seguir é como é que eu tenho que ser, ou no que é que eu tenho que me transformar para poder estar a viver a relação dessa maneira, não é? Ou seja, como é que eu devo ser para poder viver essa relação dessa maneira? Porque às vezes podemos idealizar uma coisa e nós próprios ainda não estarmos, diríamos assim, alinhados com esse ideal de relação que nós queremos, não é? Então temos que perceber, ok, eu quero este ideal, então para chegar àquele ideal, o que é que eu preciso fazer dentro de mim, em que pessoa é que eu preciso me tornar para viver aquela relação? Não é sermos pessoas diferentes de nós próprios, mas diríamos assim, às vezes vem umas palavras em inglês, mas diríamos assim, melhorar as nossas qualidades, as nossas habilidades, para podermos, de alguma forma, estarmos alinhados com essa ideia. E uma das coisas também, deixa-me só ver aqui, que eu queria também mencionar, que passa também pela compreensão do seguinte. E isto tem a ver com velocidades. Vamos analisar novamente, mas a questão é que cientificamente estas coisas já estão provadas. Que no caso de um homem quando vê uma mulher que lhe interessa, aquilo que emana dele está mais associado ao desejo, não é? Pronto, ele deseja a mulher. A mulher, quando vê um homem, ela associa mais à necessidade. Ela não vê as coisas tanto pela forma do desejo. E depois há também aqui algo muito interessante, que é nesta dança, em que, de alguma forma, diríamos assim, o homem
pelo desejo, pelo ímpeto, quer avançar rapidamente, a mulher, e pela energia masculina que tem, de ser mais ativo, a mulher tem um outro ritmo e, portanto, a mulher necessita de alguma forma de ver, diríamos, colmatadas ou, digamos, saciadas as suas necessidades para depois poder, de alguma forma, abrir-se a conhecer melhor o homem. Então, o que é que acontece aqui? Ela precisa de mais tempo, ok? E o que é interessante é que também está provado que quando, de alguma forma, a mulher tem uma atitude mais, digamos, menos receptiva, ou seja, de mais lenta, não é? E tem uma atitude mais ativa, ou seja, mais masculina, e de alguma forma se envolve rapidamente com o homem, a longo prazo, por exemplo, no caso do homem, provoca mais desinteresse, porque às vezes a mulher o que tem é o medo de perder aquela oportunidade, então de alguma forma atua contra si própria e avança mais rapidamente para dar resposta àquilo que o homem está a solicitar. Mas o que acontece é que, de alguma forma, o homem não... A reação dele é... ele não chegou a passar pelo processo também da necessidade, ele estava com a parte do desejo ainda. Se o desejo já não é logo correspondido, o desejo ao longo do tempo que não é correspondido durante um período de tempo, acaba por ficar um pouco a ideia de uma necessidade. Então, de alguma maneira, o facto de poder esperar algum tempo mais vai-lhe dar tempo a que a sua abordagem seja diferente, não é? E não seja só desde o ímpeto do desejo. E isso vai permitir também que a mulher ela tenha mais as suas necessidades correspondidas e então depois possa, de uma forma mais alinhada consigo, dar resposta ao homem. Então, esta dança também é interessante porque aponta para algo que hoje em dia não acontece muito. Hoje em dia é tudo muito acelerado, vemos mesmo na adolescência, não é? Nos jovens adolescentes e nas adolescentes, que a sexualidade é algo que começa a acontecer muito cedo, até trocam de parceiros com alguma frequência, e a questão de um conhecimento um bocadinho mais profundo, ou mais intimidade, não acontece tanto. Isto a longo tempo, o que faz, começa a haver uma certa descredibilidade naquilo que é uma relação de amor, não é? Ao longo tempo. Então, a questão de dar tempo para conhecer o outro é importante para podermos, tanto no homem como na mulher, de alguma forma, encontrar uma relação que dê resposta às nossas necessidades. Pronto. E agora volto aqui outra vez a dizer, a necessidade não deve ser de que o outro seja a fonte da minha felicidade, não é? Pronto. Portanto, eu tenho que ser a fonte da minha felicidade e o outro vai me fazer mais feliz do que o que eu já sou. Portanto, isto aqui é uma questão de equilíbrio, ok? É bom ter isto claro. Agora, se as coisas são só baseadas no desejo, o desejo normalmente, quando é saciado depois, é como uma pastilha, não é? Se tira-se o açúcar, depois a pastilha já não tem interesse. Então, a questão é saber dosear as coisas com calma e dar tempo a conhecer o outro, não é? Para ver se o outro realmente depois pode corresponder às nossas expectativas, não só lá está físicas, mas também emocionais, mentais, espirituais, aquilo que nós realmente desejamos para viver a vida, como é que queremos viver a vida, como é que queremos criar uma família ou não. Enfim, temos todas estas perspectivas, não é? Que é bom que estejam alinhadas com a nossa cara metade. E, entretanto, eu hoje queria-me transmitir aqui um pouco, dar-vos esta ideia da importância de realmente nos podermos, de alguma maneira, preparar para um relacionamento. Agora, o como, não é? Pronto, uma das coisas que eu mencionei foi escrever o que é que nós gostaríamos, como é que nós gostaríamos de viver uma relação, não é? Do que é que nós não estamos dispostas ou dispostos a abdicar dessa descrição, o que é que estamos dispostos ou dispostas a abdicar, o que é que eventualmente poderíamos ser aqui algo flexíveis, e depois perceber, ok, que características é que eu tenho que ser ou tenho que ter
para viver uma relação desta maneira, não é? Como é que eu tenho que ser? Porque, por exemplo, também uma das coisas é, muitas das vezes nós vamos para os relacionamentos a pensar no que é que vamos receber e não no que é que nós podemos dar. Então, esta parte é aqui também algo bastante interessante e que faz sentido. Se entretanto era isto que eu queria, esta mensagem que eu hoje queria vos deixar, de como nos podemos preparar para um relacionamento, que acho que faz sentido. Se não fizer sentido para vocês, eu estarei encantada de que me possam dizer, escrevam uma mensagem privada, partilhem as vossas perspectivas, porque são sempre enriquecedoras e devemos sempre aprender delas. E, portanto, eu acho que é sempre importante esta troca e que possamos todos aprender juntos. E até lá, namastê.